Fala galera, beleza? Murilo aqui falando, sejam todos bem-vindos ao nosso aulão semanal, tá bom? E hoje a gente vai falar sobre esse assunto aqui, ó. Como lidar com enjoo causado pela ansiedade, tá bom? A gente vai discutir essas quatro coisas aqui, esses quatro tópicos, né? Primeiro, por que a ansiedade pode causar o enjoo? A gente vai ver aí o caminho que ela faz para estar causando enjoo. Como podemos entender, né? A ansiedade, o enjoo, quer dizer, através da psicanálise, a gente vai ver isso também. E como funciona o transtorno relacionado ao vômito. Tem um transtorno que você vai descobrir o nome, que é bem específico pelo vômito, né? Pelo vômito e pelo enjoo, tá bom? Que é uma coisa assim muito específica, vocês vão ver isso daqui. Também 3 dicas para a gente já saber lidar com esse enjoo, tá? Esse incômodo aí que a ansiedade pode estar causando em nós, tá bom? Estamos ao vivo aí pelo Instagram, pelo Facebook. Só um momento, gente, vou ver o chat aqui, tá bom? Só um momentinho pra gente já tá iniciando daí, ok? Vamos lá. Ok. Vamos lá. Então é o seguinte, né? Por que a ansiedade pode causar o enjoo? A gente vai começar aqui, né? Quando a ansiedade, a gente aí anda vendo, anda estudando, que ela ativa o sistema nosso de luta ou fuga, tá? A ansiedade é muito relacionada a isso. Pra quê? Pra gente estar aí se defendendo aí de possíveis perigos, tá? De possíveis situações que nos causam medo. Tá bom? Então a ansiedade tenta proteger a gente dessa maneira, porém aí às vezes é uma coisa um pouco mais exagerada, né? Ela coloca uma lente de aumento muito maior do que o problema em si. Ela aumenta tanto assim a coisa que fica bem desproporcional o que a gente está sentindo e o que realmente está acontecendo, tá bom? Então esse é o sistema de luta ou fuga que acontece. E daí, o que causa o enjoo? Tem um enjoo e o vômito também, né? Tem uma parte do nosso cérebro, que uma partezinha aí, que se chama centro do vômito, tá bom? Opa, vômito. Né? E ele é responsável aí, né, por a pessoa tá vomitando mesmo, né? Por exemplo, quando a gente tem alguma coisa que, por exemplo, a gente tem uma infecção alimentar, que tem alguma coisa que está fazendo mal para o nosso corpo, então o nosso corpo é avisado, tá? E depois ele é avisado para esse centro aí do vômito que tem alguma coisa errada, que tem alguma coisa aí que está fazendo mal para o corpo, tá bom? Então o corpo realmente vai lá, avisa esse centro aí do vômito, tá bom? Para causar o vômito, para estar expulsando, para estar expelindo isso daí, para estar fazendo bem para a pessoa, tá bom? Então, isso daí pode ser avisado para o centro do vômito. Às vezes, quando a gente tá rodando também, né? Tá fazendo aquelas brincadeiras de criança de rodar, ou às vezes assim a gente tá no brinquedo, num parque de diversão, que também tá fazendo a gente ficar tonto. Ele fica conversando com outras, né, com outras vias, com outros transmissores aí da nossa mente, e também pode estar acontecendo o vômito por causa disso, tá bom? Ele fica meio confuso, algumas partes são tocadas e daí várias vias aí podem estar sendo tocadas e está acontecendo o vômito ou o enjoo, tá? No caso da ansiedade, tem 3, né, partes, né, que é o trio aí, que pode estar tocando e tem relação direta com esse centro do vômito, tá? Que é o hipotálamo, a hipófise e o adrenal, tá? Essas partes aqui, todas elas, né, que é esse trio, podem estar tocando esse centro do vômito, que elas têm aí uma parte que podem estar fazendo, podem estar tendo uma conexão com ela e está acontecendo o vômito por causa disso, tá bom? Oi Gislene, boa noite, tudo bem? Excelente psicólogo, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, viu? Vamos lá.
E daí, né, esses daqui são chamados, né, esse hipotálamo, hipófise e adrenal, são o eixo do estresse nosso, tá? E da nossa ansiedade, tá bom? E quando eles aí estão em alta atividade, essas três coisas aqui estão em alta atividade, que está acontecendo alguma coisa, e daí a gente pode se sentir mal, acontece o quê? Acontece que ela daí mexe com o centro do vômito, tá bom? Essas três partes aqui, e daí a pessoa pode aí ficar enjoada, quando a pessoa está extremamente estressada, tá? Ou ela está assim, ela está passando por um momento de muita ansiedade. Então isso daí pode ter a ver com essas três partes mexendo com o centro do vômito, tá bom? Vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Um exemplo aí real, né? De uma pessoa que toda vez, né, ela é responsável pelo pagamento aí dos funcionários, vai chegando essa época, ela vai tendo algumas crises bem fortes, né, de ansiedade, né? Não sei ao certo, mas provavelmente seja isso mesmo. E de estresse, né? E isso daí chega tão forte para ela, porque às vezes ela não recebe, não consegue estar repassando aí o dinheiro para outras pessoas no momento e no dia certo que realmente era para passar. E daí a pessoa realmente fica muito enjoada e ela chega até a vomitar, tá bom? Isso tudo por causa, provavelmente, disso daqui, ó, tá? Essas três áreas são ativadas e daí são tocadas pelo centro do vômito, tá bom? E por que eu tô falando isso? Eu tô falando essa história aqui pra gente já emendar na outra parte nossa, tá? Que é como podemos entender o enjoo através da psicanálise. Se a gente tem medo, receio, ou também a gente tem alguma situação que mexe muito conosco, né? Essa situação que a gente tem medo, né? Sendo ela real ou não, ela pode estar mexendo também com essa parte aqui, tá bom? Às vezes realmente, né, nesse caso aí que eu acabei de contar para vocês, realmente a pessoa estava estressada, a pessoa estava ansiosa, estava acontecendo aí alguma coisa, né, algum movimento para ela estar tendo esse tipo de sensação de reação. Porém, às vezes a pessoa não tem alguma coisa real, tá? Não tem alguma coisa muito palpável assim que está acontecendo exatamente na realidade agora que possa ser que esteja atrapalhando ela. Por exemplo, ela, né, as pessoas podem ter medo de viajar, tá? Aí a pessoa fica tanto pensando naquilo que vai dar errado, que vai acontecer alguma coisa, que vai acontecer algum acidente, que vai aí tá acontecendo alguma coisa e daí a pessoa pode aí tá vendo e sentindo esse sintoma que é o enjoo ou vômito por causa de uma situação que está sendo, né? Por exemplo, ela vai pensar em viajar. Aí ela pensa, nossa, vai acontecer algum acidente, né? Isso daqui, por exemplo, ela nunca sofreu algum acidente na vida. Aí ela pega e ativa essas três partes, tá? E depois ela pode estar mexendo aí com o centro do vômito, tá bom? Então, isso daí pode estar acontecendo também, tá? Oi, Sônia, boa noite, tudo bem? Vamos aí supor outro exemplo, tá? O exemplo da infância, né? A pessoa, por exemplo, sofreu um abuso na infância, tá? E ela às vezes vê o abusador, né? Eu tô falando se a pessoa, se a criança realmente for da infância, né? Ela foi abusada, vamos supor aí que os pais não sabem disso, tá? E ela não mostra sinais claros, ela não contou pra ninguém isso daí. E isso daí acontece e quando ela vê o abusador, né? Ela vê essa pessoa próxima, ela pode aí tá tendo tudo isso também e tá tendo ânsia de vômito, realmente vomitando. Então, a pessoa tá, no caso aí a criança, né? Tá associando essa situação específica a essa crise de ansiedade, tá? Então, vocês veem também que pode ter uma ligação, né, da criança estar passando e tá acionando tudo isso na mente dela e ela tá tendo aí esse enjoo, esse vômito e às vezes nem tá tão claro assim o porquê que ela tá acontecendo tudo aquilo e por que isso realmente tá se passando com ela, tá? Então tem toda uma história por trás às vezes
disso daí, tá bom? Oi, Edinalva, boa noite, tudo bem? Vamos lá. Então, às vezes também a pessoa realmente passou por um acidente, né? Vamos supor aí que a pessoa teve um acidente muito grave de carro, né? Vamos supor aí que ela teve que colocar aquela gaiola na perna, né? Ela teve que aí ficar afastada do serviço dela, ela teve que ficar engessada. Isso daí mexeu muito com o psicológico dela, ela ficou negativamente aí muito traumatizada, tá? E daí pode ser que quando ela vê, né, que ela tem que realmente fazer uma viagem de carro ou tem que passar pelo lugar que ela teve o acidente, ela pode também estar sentindo isso, tá? Então, para vocês verem como a associação também faz muita parte de estudo isso daí, e a pessoa pode estar associando cada vez mais essa ansiedade dela, acionando tudo isso daí e acionando o centro de vômito dela, tá bom? Por uma situação às vezes muito específica que realmente aconteceu ou não, tá ok? Vamos lá. Temos também aí, né, como funciona, nós vamos para o terceiro tópico, né? Como funciona o transtorno que é relacionado ao vômito, tá? Ele se chama, tem um transtorno que se chama emitofobia, tá bom, gente? Esse nome aí não é muito comum, tá? Por quê? Porque também não é um transtorno muito comum. Esse transtorno é relacionado ao quê? A gente às vezes tem aí um nível de nojo das coisas, né? Às vezes a gente tem aí uma sensação um pouco mais sensível, né? A outras questões um pouco que a gente pode achar. Porém, esse transtorno faz com que a pessoa, né, tenha o quê? Tenha nojo, às vezes, do próprio vômito, tenha nojo do vômito de outras pessoas, né? Ou também tenha nojo, tenha medo, no caso, de estar vomitando em público, tá bom? E esse transtorno aqui pode ser tão forte que ele pode estar se associando, às vezes, imagina assim, a pessoa, ela tem esse transtorno, ela tem dificuldade daí de sair por outras razões, por ter vergonha de estar tendo esse transtorno no meio de outras pessoas. Imagina ela assim, nossa, eu tenho vergonha, já pensou se eu sair na rua e eu estiver no meio de muita gente, já pensou se estiver num churrasco, estiver no meio de muitas pessoas e eu acabar vomitando, eu acabar passando mal? Nossa, eu vou passar muita vergonha, eu vou ter nojo de mim, eu vou ter vergonha de mim, tá? Então às vezes a pessoa, por causa desse transtorno aqui, ela pode estar aí desenvolvendo outras coisas. Por exemplo, o transtorno de fobia, ansiedade social, né? Fobia social é um nome antigo, agora é ansiedade social, porém é a mesma coisa, tá? Então a pessoa pode estar associando uma coisa a outra, tá ok? Vamos lá, e ele é atingido por volta de 6% das mulheres, tá bom? Então é um transtorno um pouco aí raro. Infelizmente ele atinge mais as mulheres do que os homens, tá bom? Vamos agora, gente, agora que eu já expliquei tudo isso para vocês, agora eu vou dar 3 dicas para vocês aí estarem enfrentando, né? Como lidarem, né? Como vocês podem estar lidando com esse enjoo que é causado pela ansiedade, tá bom? A primeira dica aí que eu vou falar para vocês é o seguinte, né? Primeiramente, verifique os medicamentos que você está tomando, tá? Por quê? Porque às vezes a pessoa pode aí tá indo no médico, tá tomando um tipo de medicamento, pode ser no psiquiátrico ou não, tá tomando até um chá natural e tá tendo aí esse tipo de enjoo por causa disso. Ou às vezes está tomando também um medicamento natural e ele pode estar tendo esse tipo de enjoo. Então é muito importante você ver se por acaso você está tomando um medicamento e aquele medicamento você supostamente está achando que está te fazendo mal, que está te fazendo dar enjoo. Então se procura seu médico, pergunta para ele certinho se aquilo pode estar te fazendo mal ou não, tá? Começa aí essa investigação por aí, tá bom? A Gislene, doutor, como posso lidar com esses medos, tá? Olha, Gislene, é uma coisa aí que a gente pode até fazer uma live à parte, tá bom? Não vai dar para falar tudo isso, porém, né, se você quiser tá deixando como sugestão isso daí,
a gente pode estar trabalhando mais a fundo nisso, tá bom? Vamos lá. A segunda dica aí, tá? A gente aí tem também que verificar, né, se tem alguma situação específica, tá? Que tá fazendo isso com a gente. Às vezes tem uma situação, né, que aquela situação faz a gente ter enjoo, aquela situação faz a gente vomitar, tá? Então, se a gente olhar para isso, se a gente ficar de olho nisso, a gente pode aí trazendo, né, a nossa consciência. Por que que aquilo está fazendo mal? Quando aquilo está fazendo mal? Como aquilo está fazendo mal? Em que situação aquilo faz mal, tá? Então, primeiramente, se você conseguir, lógico, né? Não é uma coisa assim... Para algumas pessoas pode ser mais simples, para outras nem tanto, tá bom? Mas se você conseguir estar identificando em que situação você está sentindo esse tipo de enjoo, tá? Então você já pode trabalhar a partir disso. Se perguntando também, nossa, essa situação aqui eu sinto que eu me sinto mal, eu me sinto enjoado, eu me sinto enjoada, tá? Por que que acontece isso daí comigo quando eu passo por essa situação, né? Como, né? Será que aconteceu alguma coisa no meu passado? Será que isso daí faz mal por causa disso, por causa daquilo, tá? Tenta ir buscando isso daí. Às vezes tenta ir escrevendo também, se você achar isso daí mais fácil e se você achar que isso daí é viável, tá? Porque às vezes a gente colocando nossos pensamentos para fora fica mais fácil para visualizar e ter um peso a menos aí por dentro, tá bom? E vamos aí para a terceira dica nossa, que é a respiração abdominal, tá? Como que faz essa respiração, beleza? É o seguinte, vocês vão pegar e primeiramente colocar a mão em cima da barriga, tá? Em cima do abdômen aí e tá contando, vou supor aí um número pra gente, né? Você tá inspirando até 2, depois quando você for retirar o ar, né? Que você for expelir o ar, você dobra esse número. Por exemplo, você respira em 2, você traz o ar em 2 segundos e coloca ele para fora em 4 segundos, tá? Aí você coloca ele para fora em 4 segundos, tá bom? Então você faz assim. Se você for respirar em 3 segundos, aí você pode tirar o ar para fora em 6 segundos. Sempre você vai tirar o dobro, tá bom? Aí você tem que ver, tem que testar com você qual a contagem que te faz você fazer melhor, tá bom? O que te faz você ficar mais calmo, tá? Então coloca a mão também em cima da barriga assim, para você estar sentindo aí, tá? Essa respiração abdominal. Então você daí sente que está respirando, você já foca nessa respiração, você já foca nessa área. Isso daí pode aí estar tirando a atenção que você tá do enjoo, tá? Então você pode aí ficar com essa respiração mais controlada quando você tá tocando em algo também, tá bom? E aí, Reginaldo, boa noite, tudo bem? E por quanto tempo eu faço isso, velho? Faz isso por 10 minutos, tá bom, gente? Faz isso aqui por 10 minutos. Você pode colocar daí no cronômetro do celular, tá? Às vezes pode pensar, mas como que eu vou saber exatamente que 10 minutos, como, né? O que eu vou fazer? Então já é uma ideia aí para você estar colocando. Então você faz essa respiração abdominal, 10 minutos e coloca o cronômetro no celular para você aí ter o tempo exato de quanto tempo você está fazendo, tá bom? E é isso que eu tinha para falar para vocês essa noite, tá bom, gente? Muito obrigado aí pela presença de todos, tchau e até mais.